Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos chegando nesse sabadão pra gente falar de Copa do Brasil, como eu prometi, né? Só que não entrou aqui o nosso vídeo no horário que eu falei com vocês, né? Que é o horário das 8 horas da manhã, que eu prometi aí pra vocês que a gente ia fazer esse resumão de Copa do Brasil, né? Pra gente falar da terceira fase da Copa do Brasil, os confrontos aí que vão acontecer. Agora confrontos com times da Libertadores da América, vindo, né? Da Libertadores da América, competição chegando na sua reta aí mais complicada, mais difícil, né? Que é essa traiçoeira Copa do Brasil. Então dá só um tempinho que a gente vai voltar já já aqui no canal Cristiano Santos, radialista. Vocês perceberam que eu tô aqui no estúdio 2 da Rádio Nova Vida FM pra gente falar de Copa do Brasil, tá bom? Segura um pouquinho aí que eu volto já. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. O WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Prontinho, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, nesse sabadão pra gente falar, hoje, sábado, dia 20, né? Dia 20 de abril de 2024, pra gente falar de Copa do Brasil, a terceira fase da competição, que é aquela fase que os times que disputam a Libertadores da América entram também na disputa da Copa do Brasil. Vamos detalhar para você, confronto por confronto, claro, dar a minha opinião, quem vai passar aí para a próxima fase da competição. E tem um espacinho de comentários aqui para você dar também a sua opinião, né? Para você, quem passa aí dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. É muito bom mesmo. Vai ser muito bom, na verdade, né? Saber também aí da sua opinião. Já peço para você deixar seu like aí, mais conhecido também como curtida, porque ajuda demais na divulgação aqui do nosso canal. Como eu já disse, tem um espacinho de comentários para você comentar sobre os nossos assuntos, tá bom? Compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, que vai ajudar demais a gente na divulgação aqui do nosso vídeo e também do nosso canal, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar toda vez que subir um vídeo novo aqui no canal. Aí, lógico, você corre para cá para ficar por dentro aí das notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil, e também das notícias do esporte no mesmo sentido, né? Do Brasil e também do mundo, tá bom?
vou olhar para cá, vocês vão ver eu olhar para cá, porque eu tô olhando aqui para a tela do computador para a gente falar dos confrontos da Copa do Brasil. Então vamos lá, falar desses confrontos da Copa do Brasil, a terceira fase, aquela fase, como eu já disse, que entra aí os times da Libertadores da América. Vou começar pelo confronto entre Grêmio e Operário do Paraná. O Grêmio, que assim, futebol não tem ninguém besta hoje, né? Como a gente costuma dizer, não tem ninguém mais besta hoje em dia no futebol. Mas que o Grêmio pegou um adversário dos sonhos, isso sem dúvida nenhuma, né? O Grêmio vai decidir na sua arena, então mais uma vantagem para o Grêmio. O Grêmio vai visitar o Operário lá no Paraná e depois fecha aí o confronto em casa, evidentemente contra o mesmo Operário do Paraná. Muito, mas muito favorito o time do Grêmio. O time do Grêmio que vem nesse início de temporada, apesar de ter sido campeão gaúcho, né? Vem aí dando uma deslizada na Libertadores da América. Perdeu as 2 partidas que jogou, tudo bem, a primeira fora de casa, onde colocou time reserva devido à disputa aí da final do estadual lá do Rio Grande do Sul, mas a segunda partida em casa, perdeu para o Huachipato por 2-0, não caiu bem, e o torcedor tá pressionando demais, né? O elenco do Renato Gaúcho aí para reforços. Sexta-feira, mais conhecida como ontem, fechou aí a janela de transferências interna, aquela janela que começou de 1º de abril a 19, no caso ontem, né, 19 de abril, né, fechou a janela, agora não pode mais ser feitas contratações. Claro que assim, o clube ainda tem um tempo ainda, os clubes, na verdade, para contratar jogadores da seguinte maneira: se tiver um jogador livre no mercado antes da primeira janela de transferências, não essa pequena janela interna, mas a janela de transferências de forma geral, se algum jogador rescindir o contrato antes do período do fechamento, aí ele pode fechar com qualquer um clube, se ele estiver livre no mercado, mas a não ser, ele não pode fechar se ele tiver contrato com determinado clube, se fechou depois que a janela, né, se encerrou depois que a janela fechou, ele está livre no mercado, mas depois que a janela fechou, não tem como mais ele ir para outro clube, a não ser esperar aí até a janela do meio do ano, né? Pois é, então o Operário vai ser o adversário do Grêmio. Claro que o Grêmio é muito favorito, acredito eu que o Grêmio vai passar aqui. Acho que o Grêmio vence os 2 jogos, apesar desse momento turbulento do Grêmio, mas acredito eu que o Grêmio passa para a próxima fase. O segundo confronto que nós vamos falar é entre Bahia e Criciúma. O Criciúma voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? O ano passado fez uma campanha muito bacana na Série B da competição, né? Principalmente jogando lá no seu Heriberto Rilse, onde o Criciúma costuma levar os seus jogos, né? É a casa do Criciúma, e lá, vencer o Criciúma lá é muito complicado. O Criciúma faz valer mesmo o seu mando de campo. O estádio acanhadinho, o torcedor fica pertinho ali, a pressão muito grande para cima dos adversários. E o Bahia vai ser o adversário do Criciúma. O primeiro jogo de Bahia e Criciúma vai ser em Salvador, aqui na Bahia, né? Lógico, o Bahia tem que fazer o seu dever de casa, né? Fazer um placar bacana para ir para lá com um pouco mais de segurança, mas é evidente que o time do Bahia no papel hoje é muito superior ao time do Criciúma. Se for para apontar alguém para passar desse confronto, eu aponto o Bahia, porque tem mais time, tem mais elenco, enfim, foi mais ao mercado, né? Contratou peças mais importantes, vamos colocar dessa maneira aí, o time do Bahia. Então, para mim, a grande responsabilidade, não uma responsabilidade, mas a obrigação de passar nesse confronto é do Bahia, que tem um investimento maior e precisa, né, alcançar aí mais fases da Copa do Brasil para valer todo esse investimento que foi feito aí nesta temporada para o tricolor baiano. Já o Criciúma está naquela. Se ele passar para a próxima fase, maravilha, vai ser joia demais. Mas acredito eu que na cabeça do torcedor, ele está mais pensando em permanecer na Série A do que avançar aí na Copa do Brasil. Se avançar, legal. Se não avançar, também não vai ser assim uma coisa horrível para o Criciúma, que vai, né, rematar o Criciúma, o torcedor do Criciúma vai ficar super chateado. Acredito que não. Mas o Bahia também é muito favorito, assim como o Grêmio contra o Operário, o Bahia é favorito para esse confronto, né? O problema é que o Bahia
ganhou, né, a primeira no Campeonato Brasileiro, né, do Fluminense de virada por 2-1, mas o Bahia tem apresentado alguns problemas, principalmente problemas defensivos, né? Pois é, mas vamos aguardar para ver o que acontece, mas evidentemente, como eu já disse, né, é inegável que a equipe do Bahia é favorita para passar desse confronto. Outro confronto também que o time grande é favorito é entre Sampaio Corrêa e Fluminense. Fluminense, primeiro jogo, joga contra o Sampaio Corrêa fora de casa, atual campeão da Libertadores da América e também da Recopa Sul-Americana. Acredito eu que o Fluminense também vai passar para a próxima fase da competição. Sampaio Corrêa é um time aguerrido, é um time que endurece para os seus adversários, principalmente quando eles jogam em casa, né? Mas não vejo o time do Sampaio Corrêa, apesar de ser Copa do Brasil, uma competição muito traiçoeira, mas não vejo o time do Criciúma, o time do Sampaio Corrêa, né? Com essa força toda para eliminar o Fluminense. Ainda mais que o Fluminense decide no Maracanã, né? E aí, no Maracanã, caso o Fluminense tenha um tropeço aí, jogando na casa do Sampaio Corrêa, no Maracanã, o Fluminense deve resolver a situação. Pois é, então para mim, o Fluminense passa aí desse confronto. Outro confronto é entre Souza e Bragantino. Souza é uma das grandes surpresas dessa edição de Copa do Brasil. Souza, que para quem não se lembra, eliminou o gigante Cruzeiro, né? Souza eliminou o Cruzeiro e tá agora vai tentar eliminar a equipe do Bragantino. O Bragantino que é SAF, né? E o time do Souza vai tentar aí essa proeza. Pois é, o Souza joga a primeira partida em casa e o Bragantino decide no seu Nabia Bichedi, né? O jogo da volta e a classificação para a próxima fase. Aqui também eu coloco o Bragantino pelo investimento, né? Pela estrutura que o Braga tem. Coloco o Bragantino também como favorito aqui desse confronto. Outro confronto, e agora esse equilibrado, é entre Goiás e Cuiabá. Goiás caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. O Cuiabá se mantém na Série A, ainda estreou aí na competição no Campeonato Brasileiro, levando uma pancada de 4-0 para o Atlético Paranaense, mas a gente sabe que jogar lá realmente é muito difícil, né? Tem uma pequena situação para resolver, estou sendo modesto, né? Tem uma situação aí com o Davidson para resolver. O Cuiabá afastou o Davidson. Parece que ele tem um combinado aí para sair para um outro clube, né? Mas a janela se fechou. A janela já fechou, então dificilmente ele vai sair. Aliás, não tem como sair, né? Pelo menos por enquanto. Só pode sair no meio do ano, caso realmente ele tenha esse acerto aí com outro clube. E o Goiás é um time que, apesar de estar na Série B, fez algumas contratações importantes para tentar voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, nesse confronto aqui eu vejo muito equilíbrio. Não dá para apontar aqui quem vai passar para a próxima fase. Ah, Cristiano, mas chuta aí. Beleza. Se for para apontar, então eu aponto que o Goiás vai passar. Apesar que o Cuiabá decide em seus domínios, né? Lá em Cuiabá, o Cuiabá decide aí a sua vida, né? Se perder no jogo de ida para o Goiás, tem o jogo da volta para tentar reverter a situação. Vejo muito equilíbrio aí, tanto um quanto o outro pode passar, mas se for para escolher alguém, mesmo na Série B, eu escolho o Goiás. Outro confronto interessante da terceira fase da Copa do Brasil é entre Botafogo e Vitória. O Botafogo, que fez um primeiro turno de Campeonato Brasileiro do ano passado espetacular, parecia mesmo que o Botafogo ia voltar a ser campeão brasileiro, mas aí no segundo turno o Botafogo deu uma deslizada gigantesca e acabou perdendo inacreditavelmente o Campeonato Brasileiro de 2023. Esse ano o Botafogo, assim como no ano passado, repetiu aí o começo de temporada, não conseguiu se classificar para as semifinais do estadual do Rio de Janeiro. Na Libertadores da América, se classificou, ficou em quinto no Campeonato Brasileiro do ano passado e com isso conseguiu a vaga na pré-Libertadores, jogou 2 jogos, né, 2 confrontos e conseguiu passar aí dos seus adversários, entre eles o Bragantino, né, e chegar à fase de grupos. Na fase de grupos, o Botafogo jogou 2 jogos, perdeu um em casa e um fora, e está numa situação bem difícil, bem complicada na competição continental, no caso a Libertadores da América. Se falando desse confronto, é um confronto também perigoso para o Botafogo. Vitória
decide esse confronto em casa, né? O Botafogo ainda, o torcedor ainda está meio que desconfiado desse time do Botafogo, ainda não venceu na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mas não convenceu, tomou um sufoco danado do Atlético Goianiense. É um confronto que, claro, o Botafogo, pelo tamanho, pela estrutura que tem, é favorito para passar de fase contra o Vitória. O problema é o seguinte, o primeiro jogo é em casa, no Newton Santos, ou Engenhão, como queira, né? E o time do Botafogo precisa fazer o resultado. Se o Botafogo fizer um resultado legal para levar para Salvador uma tranquilidade, beleza. A gente já viu nos jogos do Vitória contra o Bahia como é difícil, e o próprio Vitória na estreia contra o Palmeiras, como é difícil jogar no Barradão. Gramado pesado, a torcida fica ali pertinho, né? Pressionando o tempo todo os seus adversários, então vai ser muito complicado jogar no Barradão contra o Vitória. Me parece, né? Futebol, as coisas mudam muito rápido. Então, equilíbrio, eu vejo um equilíbrio nesse confronto aqui. Claro que o Botafogo, por ser SAF, por ter mais investimento, leva, evidentemente, uma vantagem aí nessa questão. Mas quando a bola rola, essa vantagem, quando essa bola rolar, essa vantagem pode não ser tão grande assim como até eu mesmo estou pensando, né? Mas claro que se for para colocar um favorito, nesse momento, pelo investimento que tem, o Botafogo é favorito, né? Mas se o Vitória passar do Botafogo, para mim não vai ser nenhum absurdo. Então, Botafogo e Vitória, primeiro jogo acontecendo no Newton Santos. Outro confronto também interessante dessa terceira fase da Copa do Brasil é entre Fortaleza e Vasco, Vasco e Fortaleza. Eu disse Fortaleza e Vasco porque o primeiro jogo será lá no Ceará, no estádio Castelão, onde o Fortaleza manda os seus jogos. Também vejo muito equilíbrio. O time do Fortaleza tem um elenco que ele joga junto já há 3 anos e um pouquinho, né? Com o mesmo técnico, o Pablo Vojvoda. Então, um time muito complicado, muito difícil de ganhar. Tanto que estreou no Campeonato Brasileiro derrubando nada mais, nada menos que o São Paulo no Morumbi. Né? Um time que vem fazendo boas campanhas nas últimas temporadas. Tudo bem, perdeu o Campeonato Cearense para o seu maior rival, o Ceará. Mas acontece, faz parte. Mas o Fortaleza, eu vejo também aí um dos times, apesar de não ter assim um tamanho, né? Não ser um time gigante do futebol brasileiro, mas é organizado tanto ou mais do que muitos clubes considerados gigantes, né, do futebol nacional, sem dúvida nenhuma. Então, muito equilíbrio nesse confronto. O Vasco, que é um time que às vezes joga um bom futebol, outras vezes acaba, quando joga contra um time grande, time, né, acaba apresentando um bom futebol, aí joga contra um time de menos expressão, como foi o caso no Carioca, na semifinal do Campeonato Carioca, quando o Vasco perdeu para o Nova Iguaçu uma vaga na decisão, quando todo mundo apontava o Vasco como favorito, né? Então, assim, muito equilíbrio nesse confronto. Se for para apontar um favorito, talvez pelo tempo de se jogar muito junto há mais tempo, talvez o Fortaleza, né? Talvez o Fortaleza leve aí uma pequena vantagem nessa questão de favoritismo. Hoje, né? Hoje. Mas quando a bola rola é totalmente diferente. Claro que vai depender muito da primeira partida. Porque, por exemplo, se o Fortaleza ganha do Vasco 2-0 no primeiro jogo, tudo bem, o segundo jogo é em São Januário, pressão, etc e tal, mas complica demais a situação do Vasco, porque Fortaleza é um time muito difícil de ser batido e muito dificilmente é goleado, né? Então, assim, depende muito desse jogo lá contra o Fortaleza, o jogo de ida, né, no Castelão. Por exemplo, dá um exemplo claro para vocês aqui. Se o Fortaleza ganha por 1-0, aí fica totalmente aberto, 3-2, porque hoje em dia não tem mais, para você que de repente não sabe, não tem mais aquela questão que tinha antigamente, que era o gol fora de casa, né? Hoje não tem isso mais. Hoje você ganha a partida 3-2, se ganhar de 10-9 no jogo da volta, penalidades para decidir o time que passa para a próxima fase da competição. Então, eu vejo o Fortaleza com uma pequena vantagem aí por ter um grupo, né? Ter um treinador que já está aí há 3 anos e um pouquinho aí. Então, nesse quesito eu vejo uma pequena vantagem do time do Fortaleza. Talvez o Vasco possa ali dar uma equilibrada por jogar a segunda partida em casa, a segunda e decisiva partida em seus domínios, não se sabe ainda se em São Januário ou no Maracanã.
Outro confronto também das terceira fase da Copa do Brasil é o Flamengo. O Flamengo pegou aí, meu amigo, pegou o adversário dos sonhos, né? Com o elenco recheado aí de grandes estrelas, o Flamengo vai ter como adversário o Amazonas que subiu da terceira para a segunda divisão no ano passado, vai disputar a segundona, que já começou ontem, mais conhecido como sexta-feira, a segunda divisão de 2024. O Amazonas é uma das equipes que vai tentar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro e vai ter o Flamengo como adversário na Copa do Brasil. Não preciso nem dizer, não vou nem me alongar muito aqui, que o Flamengo é muito favorito e para mim ganha os 2 jogos e passa aí com tranquilidade para a próxima fase da competição. Lembrando que o Flamengo ainda nessa temporada não perdeu, né? Ainda está invicto nesta temporada, pelo menos até a gravação desse nosso vídeo aqui. Pois é, outro confronto também, e é o confronto também, aquela coisa que a gente fala, o confronto que todo torcedor quer, né? O adversário que todo torcedor quer. O caso do São Paulo também. O São Paulo pegou o Águia de Marabá. Primeiro confronto vai ser na casa do Águia de Marabá, mas o São Paulo, mesmo com os problemas que vem tendo, demitiu o técnico, contratou um outro técnico, né? Mas mesmo assim o São Paulo é muito favorito, né, gente? É muito favorito para esse confronto contra o Águia de Marabá. Até porque o São Paulo decide no Morumbis. E aí, meu amigo, vamos dizer que o São Paulo perca de 1-0 lá. No Morumbis, sem dúvida nenhuma, o São Paulo atropela, né? Sem dúvida nenhuma. Porque assim, eu não vejo o São Paulo perdendo uma classificação de Copa do Brasil para o Águia de Marabá. Com todo respeito ao Águia de Marabá, mas não dá para imaginar que o São Paulo, né, que atual campeão da Copa do Brasil, perder a vaga para o Águia de Marabá. Lógico que a Copa do Brasil reserva, como a gente diz aqui, muitas surpresas, mas acredito eu que o São Paulo vai passar aí e ganha os 2 jogos. Outro confronto também envolvendo o Paulista é o Palmeiras, que joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto, de São Paulo. Pois é, confronto interessante. O Palmeiras joga a primeira partida no seu Allianz, os 2 jogos, evidentemente, no estado de São Paulo. O Palmeiras joga a primeira no seu Allianz e a segunda, evidentemente, no interior de São Paulo, contra o próprio Botafogo de Ribeirão Preto. É outro jogo também que eu vejo, é o time do Palmeiras muito favorito. Também não consigo imaginar o Palmeiras sendo eliminado, né, da Copa do Brasil pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Claro que futebol, né, é um trem muito doido, né, gente? Não é uma ciência exata nunca e nunca vai ser, evidentemente. Mas eu não, na minha cabeça, na minha concepção, não consigo imaginar que o Palmeiras vai ser eliminado pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Ainda mais por todo investimento, né, por toda a estrutura, pelos jogadores que o Palmeiras tem hoje, a organização, né? Pelo técnico Abel Ferreira, que é um cara muito sério. Acredito que o Botafogo vai surpreender a equipe do Palmeiras. Mas claro, como eu disse, eu digo sempre para vocês, tem um espacinho de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos e esse assunto que a gente está falando, que é Copa do Brasil. Outro confronto é entre Ipiranga e Atlético Paranaense. Eu vejo também o Atlético Paranaense nesse confronto aqui muito favorito, até porque decide na sua Liga Arena, ou Arena da Baixada, antiga Arena da Baixada, como você queira aí chamar ou conhece de longa data, né? Então, o Ipiranga é do Rio Grande do Sul, né? Gaúcho, tchê, pois é, mas eu vejo também o Atlético Paranaense passando aí, talvez o primeiro jogo com alguma dificuldade, mas o jogo da volta, o Atlético Paranaense, que normalmente é um time que dentro de casa joga muito bem, tem que acertar essa questão, como eu já disse aqui em outra oportunidade, quando eu gravei um vídeo mais Nilson, falando sobre o Atlético Paranaense, né? Que é um time dentro de casa é avassalador, fora de casa ele acaba, né, pisando no freio, não tendo uma regularidade, vencendo partidas fora de casa. As últimas temporadas têm mostrado isso, mas é favorito para passar da equipe do Ipiranga. Outro confronto, agora esse confronto gaúcho, né, entre Internacional e Juventude. O Internacional vai rever o Juventude depois da eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho desta temporada, quando o Juventude bateu o Internacional no Beira-Rio nos pênaltis e foi à final para jogar contra o Grêmio. Perdeu para o Grêmio na decisão do Campeonato Gaúcho, mas eliminou o Internacional. Aí eu vejo muito equilíbrio, porque tem a rivalidade estadual, né? Apesar do time do Internacional ser muito melhor do que o time do Juventude, mas o Juventude, por ser um clássico ali, entre aspas, né? Um clássico entre aspas ali,
local, então tem muita rivalidade e tem essa questão de vingança, né? Torcedor do Internacional, claro, é a oportunidade do Inter se vingar do Juventude, né? Já o Juventude é a oportunidade dele manter aí essa boa apresentação que fez esse ano, né? Contra a equipe do Internacional e continuar aí com esse pequeno tabu desta temporada de não perder. E já pensou, eliminando o Internacional? Que moral que não daria aí para o restante da temporada, o Juventude que venceu na segunda rodada do Campeonato Brasileiro o todo-poderoso Corinthians, né? Por 2-0 jogando lá na Serra Gaúcha. Pois é, mas mesmo assim, pelo time que o Internacional tem, eu vejo o Internacional com vantagem, né? Não vantagem assim de empate, nada disso, mas eu vejo favoritismo, né, pro lado da equipe do Internacional nesse confronto aqui. O Juventude decide em casa, lá na sua Serra Gaúcha, mas o jogo é no Rio Grande do Sul, os 2 jogos. Outro confronto é entre CRB e Ceará também, nesse confronto muito equilíbrio, né? Se o Ceará, claro, passar, não é surpresa, se o CRB passar também, não será surpresa nenhuma, muito equilíbrio nesse confronto aqui. O Ceará decide no Castelão a sua vida, né, na Copa do Brasil, na próxima fase da Copa do Brasil. O Corinthians pegou o América de Natal, né, rapaz? O primeiro confronto será na casa do América. E o Corinthians decidindo na sua Neoquímica Arena. O time do Corinthians é um time que está ainda em construção, né? É um time que oscila, ou está oscilando muito, né? Mas é muito favorito, né? O Corinthians é muito favorito para passar do América de Natal. Claro que, como já disse, Copa do Brasil é uma competição muito traiçoeira, mas pelo Corinthians decidir na sua Neoquímica Arena, o Corinthians se torna muito favorito desse confronto, né? Muito favorito desse confronto. Nem se não decidisse em casa, né? Já era favorito. Decidindo em casa, então, fica mais favorito ainda desse confronto. Então, para mim, o Corinthians passa para a próxima fase da competição. Outro confronto aqui, o penúltimo que a gente vai falar para você, é entre Brusque e Atlético Goianiense. O Brusque de Santa Catarina contra o Atlético Goianiense, lógico, de Goiás. E aqui eu vejo o Atlético Goianiense, que voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro, fez uma estreia muito boa contra o Flamengo, perdeu de 2-1, fez um primeiro tempo horroroso contra o Botafogo, né, no Nilton Santos, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, deu um sufoco no Botafogo nos 10 ou 15 minutos finais ali da partida, que o Botafogo venceu por 1-0, mas precisa mostrar mais aí a que veio o Atlético Goianiense, senão vai ter a sua permanência na Série A muito ameaçada. O Brusque é um time muito aguerrido do Rio Grande, lá de Santa Catarina, né? Que faz bons campeonatos estaduais, né? Recentemente esteve na Série B, mas eu vejo o Atlético Goianiense com favoritismo para passar para a próxima fase da Copa do Brasil, até porque decide em casa. Outro confronto também interessante é entre Atlético Mineiro e Sport. Pois é, o Atlético Mineiro, o todo-poderoso Atlético Mineiro, que é um time também que oscila demais, né? Por exemplo, última rodada, a segunda do Campeonato Brasileiro dessa temporada, o Atlético Mineiro em casa. Você viu na tabela lá, Atlético Mineiro e Criciúma. Para você que joga aí o Cartola, vai entender o que eu estou falando. Coloquei 2 atacantes do Atlético Mineiro, coloquei zagueiros do Atlético Mineiro, e o Atlético não conseguiu vencer o Criciúma jogando em casa. Então é um time muito irregular, né? Um time que pode fazer partidas assim espetaculares e pode também fazer partidas horríveis, como foi essa partida contra a equipe do Criciúma. Do outro lado tem o Sport, um time tradicional, já campeão também da Copa do Brasil, que pode estar na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Já há 3 temporadas, a terceira temporada do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro, quase subiu o ano passado, na reta final também deu uma deslizada e acabou perdendo a sua classificação, mas pelo investimento, por tudo que o Atlético virou SAF, etc e tal, o Atlético é muito favorito para passar aí pelo Sport. Só que tem que fazer o dever de casa, né? Porque a gente sabe que jogando lá na Ilha do Retiro, ou então, acho que a Ilha do Retiro está até interditada, né? Esse jogo pode ser ou na Ilha do Retiro ou então na Arena Pernambuco, para decidir aí quem passa para a próxima fase da Copa do Brasil. Eu, nesse confronto, aposto no Atlético Mineiro. E você, aposta em quem? Quero saber também quais os confrontos aqui, quem passa, né, desses confrontos para a próxima fase
da competição. Quero saber a sua opinião, tá bom? Esse foi o nosso vídeo aqui deste sabadão, rapaz, dia 20 de abril de 2024. A gente falando de Copa do Brasil, dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Espero que você tenha gostado aí desse nosso vídeo, né? Da nossa previsão aqui. Se você acha diferente da minha opinião, tem espacinho de comentários aqui para você justamente falar e dar a sua opinião aí, quem passa dos confrontos que eu acabei de falar para você aqui nesse nosso vídeo de sabadão, tá bom? Pois é, obrigado então pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Segunda-feira a gente volta com mais vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista, falando de futebol, falando de esporte e falando também das notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Fiquem com Deus, um ótimo sabadão para todo mundo, um bom domingo também, boa semana para nós, a gente se fala, a gente se vê!